Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa palestra. Você que está querendo, construir uma carreira aí baseada em seus pontos fortes. Então, eu quero honrar a sua presença, agradecer, por você estar se dedicando aí alguns minutinhos para estar aqui comigo, para estar se desenvolvendo, e eu espero fazer jus aí à sua confiança, ao tempo que você está dedicando a isso e entregar aqui um conteúdo que vai fazer você tomar algumas decisões aí em relação à sua vida e em relação à sua carreira. Eu imagino que se você se interessou por esse assunto, pode ser que você deseje, esteja talvez na faculdade, iniciando ou terminando, mas deseja se formar, e entrar no mercado de trabalho, construir uma carreira sólida, ser reconhecido ou reconhecida, enfim, fazer carreira, passar pelas empresas que você gostaria de passar, pelos cargos que você gostaria de passar e alcançar aí certo prestígio, certo sucesso. Embora a noção de sucesso seja realmente muito relativa, de uma pessoa para outra. Mas pode ser que ao invés disso, o que você hoje sente é na verdade uma insegurança em relação ao futuro. Ao que vai ser depois que eu me formar? Primeiro, será que eu vou conseguir me formar? E depois que eu me formar, o que será que vai ser? Como é que vai ser fácil ou não entrar no mercado de trabalho, me consolidar, fazer uma carreira nessa área? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ser bom o suficiente? Ou talvez até no ponto em que você está, ponto em que você está cursando, você já esteja talvez um pouquinho insatisfeito ou insatisfeita com a escolha que você fez, um pouquinho frustrado ou frustrada, ou por saber que o mercado de trabalho não atende às suas expectativas, ou o próprio curso que você escolheu não é bem a área que você gostaria, Mas o que eu quero dizer é que, independente de qual seja a sua questão, eu quero que você saia daqui, dessa nossa conversa, com a sensação, e com a certeza de que, no que depender em relação ao medo do futuro, as inseguranças, as incertezas, isso se combate com a autorresponsabilização, em relação a construir a sua carreira. E também com o foco, foco nisso, foco na carreira, foco em trilhar o caminho que você escolheu, e trilhar passo a passo, com consistência e com persistência, Se a questão talvez está um pouquinho perdido ou perdida, não saber muito bem se esse realmente é o caminho, eu quero que você saia daqui, e pretendo honrar esse seu desejo aí de encontrar, de pelo menos encontrar algumas respostas. Eu quero que você saia daqui entendendo que o caminho para encontrar esse caminho, é o autoconhecimento. É com isso que você vai se conhecer, que você vai saber exatamente quem é você e o que você quer, para então você saber qual vai ser o caminho que você vai trilhar, tudo bem? Então, ao final dessa conversa, eu espero poder atender aí a essas expectativas suas. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Bárbara Penido e eu preparo a mentalidade de profissionais criativos para a realização profissional. Eu passei por um processo de transição de carreira. Eu me formei em administração na UFMG e até então eu estava seguindo o script normal, da vida, a cartilha normal aí de uma vida comum. Eu fiz um concurso aos 18 anos e também fiz o vestibular e passei numa federal e, enfim, eu escolhi a faculdade, aliás, pela similaridade com o meu trabalho, Antes mesmo de fazer vestibular, eu tinha passado no concurso da Caixa. E sabendo que muito provavelmente eu ia ser chamada, eu acabei escolhendo a faculdade de administração para ter um pouco
de relação. Então durante quase toda a faculdade, né, eu trabalhei e estudei, eu entrei para a Caixa Econômica Federal, concursada. Assim que eu entrei, eu decidi que eu ia fazer carreira, porque era o script normal também. Então eu já segui nessa linha aí de buscar, né, mostrar o meu trabalho para eu conseguir as promoções necessárias para me tornar gerente. E assim foi. E eu consegui realmente me tornar gerente enquanto eu ainda estava na faculdade, né? Então, para outras pessoas que me viam, poxa, né, 23 anos, ainda nem se formou, né, construindo uma carreira dessa, eu já era gerente, já ganhava bem, parecia que eu estava, né, com o resto da vida ganha e com o resto da vida decidida. Só que não. Só que não, porque eu estava perdida, ainda assim. Apesar de parecer que eu tinha um caminho e que eu estava seguindo aí passo a passo desse caminho, eu me encontrei completamente perdida com as minhas escolhas, né? E o curso não era assim tão nada a ver comigo, porque eu já gostava muito de relações humanas, né? De comportamento humano. Então eu gostava de focar na parte de recursos humanos, né? Na parte de gestão de pessoas. Minha monografia foi nessa área, então não era também uma coisa assim totalmente nada a ver. Mas o trabalho no banco, realmente só a parte de gestão de uma equipe que eu gostava. Mas o trabalho comercial era desgastante, não era realmente o que eu queria, né? Mesmo eu estando lá num cargo muito bom, com status e ganhando bem e tudo mais. E aí, me exigiu muita coragem, mas eu acabei empurrando bastante com a barriga a faculdade, mas consegui me formar e acabei ficando aí 6 anos na Caixa Econômica, né, sendo que bastante tempo como gerente, e isso me desgastava bastante, mas consegui ir levando até certo ponto. Mas em algum momento me exigiu bastante coragem de tomar uma decisão, né, de fazer realmente uma mudança, de deixar esse que talvez, né, parecia o emprego dos sonhos, o cargo dos sonhos, e fazer uma mudança brusca na minha vida, né? Pedir demissão e começar aí um trabalho autônomo, né? Ajudando outras pessoas, assessorando, né, outras pessoas com as carreiras delas, com a produtividade e tudo mais. Mas aparentemente, né, assim, foi uma mudança brusca no trabalho, mas eu aproveitei alguns conhecimentos que eu tinha, né, já sobre comportamento humano, sobre gestão de pessoas. Então, uma coisa que eu acho que é importante sempre deixar claro é que qualquer ruptura, por mais ruptura que seja, a gente não vira outra pessoa da noite pro dia, né? Então a gente traz ali toda aquela bagagem, toda aquela maturidade que a gente adquiriu nas experiências anteriores. Então, se o seu caso é que você está se sentindo perdendo tempo, né? Talvez não tendo ainda tomado decisões, nunca é perda de tempo. Tudo que você está fazendo agora vai servir para você de alguma forma, né? Um pouco mais à frente. Tudo vale como experiência. E eu fiz esse processo de transição de carreira, né? E hoje eu ajudo muitas pessoas a trabalharem a transição de carreira delas também. Tem muita gente também satisfeito com o seu trabalho e querendo mudar de área e, na verdade, realmente mudando. E no que eu ajudo essas pessoas, então, eu acho interessante de falar aqui, né, para você que é universitário, é que muitas vezes eu trabalho com pessoas já mais velhas que estão fazendo, né, que não se conhecem e que estão fazendo ali um trabalho de autoconhecimento, de descobrir o que elas gostam, o que vem travando elas e tudo mais, né, naquela altura da vida, que é uma coisa que não foi feita nessa época de escolhas, nessa época da universidade, né, nessa época de iniciar a carreira, né? Então, faltou para essas pessoas, e aí talvez até para mim um pouquinho, né, um pouco antes, eu fiz a transição relativamente nova também, né? Mas me faltava, né, antes de começar uma faculdade, um conhecimento básico sobre
quem eu era, né, e o que eu gostava. Então, eu acho muito importante trabalhar isso nesse público, né, de universitários, de pessoas que estão querendo escolher uma profissão, querendo iniciar a universidade, porque é um pré-requisito e evita muita frustração, né? Evita muita mudança de rota aí, caso você já se conheça antes mesmo de iniciar o caminho, né? Você concorda? Como eu disse, para cada pessoa, né, às vezes é algum momento ou algum gatilho, alguma situação da vida que faz refletir, né? Tem gente que fala que é a crise da meia-idade, para muitos essa crise da meia-idade vem antes, mas às vezes existem algumas situações, né? Às vezes até adversidades mesmo, assim, que acabam se tornando oportunidades para refletir, né, sobre os rumos aí das nossas vidas. E no meu caso, o interessante é que aquele momento que eu falo assim, que foi o start, foi o estalo que me deu, aconteceu exatamente na faculdade. Enquanto eu ainda estava fazendo faculdade, faltava até alguns anos ainda para eu me formar. Foi justamente no período, né, de que eu já estava há alguns anos na Caixa Econômica Federal, já estava há alguns anos na faculdade, mas ainda faltavam alguns anos para me formar, e eu havia acabado de assumir a função gerencial lá na agência em que eu trabalhava. E aí, em uma aula de empreendedorismo, que até então eu fazia essa aula e pensava, poxa, isso não é pra mim. Nessa aula de empreendedorismo, eu assistia um vídeo que perguntava, e se dinheiro não existisse? O vídeo é esse aqui, que tá nesse slide, depois você procura, porque as palavras desse vídeo, né, me tocaram bastante, porque o autor fala sobre, descrevia exatamente a minha situação, né, sobre estar trabalhando com algo que eu não gostava, para gastar, né, o dinheiro que eu ganhava com coisas que não tinham tanta necessidade e por aí vai, né? E para transmitir para os nossos filhos essa mesma ideia, né? E por mais óbvio que possa parecer, foi nesse momento que eu me dei conta. Eu estou trabalhando por dinheiro. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por dinheiro, porque se dinheiro não existisse, eu ia estar longe daqui. E só que dinheiro não é o meu valor principal, né? Não deveria ser o que está guiando minhas decisões. Não deveria estar na frente da minha felicidade, por exemplo. E foi aí que iniciou a minha crise. A minha crise profissional, né? A minha crise de identidade, mas foi a partir daí que eu consegui me encontrar e descobrir, né, quem eu realmente era. Então hoje eu vim aqui para falar para você alguns passos que são importantes para você construir a sua carreira. Algumas coisas que são importantes você prestar atenção se você quer construir uma carreira baseada nos seus pontos fortes. Então vamos lá, o primeiro item é onde chegar? É o destino. Onde é que eu quero chegar? Né? Tem a ver com propósito. E essa palavrinha que hoje tanto se fala, né? Que nada mais é do que saber o para quê. Para que eu existo? Para que eu vim parar aí nesse mundo? Para que eu levanto da cama todos os dias? Quando a gente tem um senso de propósito, tudo fica muito mais fácil, né? A gente tem uma missão a cumprir. E o propósito, os objetivos, tem a ver com 3 itens, né? Essas 3 palavrinhas aí, que são contribuição, caráter e conquistas. O nosso propósito ele é mais fortalecido, né, como objetivo de vida, se a gente trabalha nesses 3 pilares. A contribuição, porque a gente não está sozinho nesse mundo, né? Então, se o nosso trabalho puder impactar, e digo mais, não só o trabalho, né? Porque o trabalho é uma das formas de exercer o nosso propósito, mas se a nossa vida puder impactar a vida de outras pessoas,
a gente está exercendo, né, a nossa vivência aqui de uma forma muito mais efetiva, né? A mesma coisa, o caráter, né? Pelo que eu quero ser lembrado. Isso é um dos pilares que pautam, né, o nosso propósito. É a gente saber o que eu quero, quais são as características que eu preciso ter para eu chegar no fim da vida e saber que eu realizei, né, que eu fui a pessoa que eu gostaria de ter sido. Então, esse é o pilar caráter. E o terceiro, conquistas, né? Que normalmente se fala mais dele, mas eu acho que é muito importante a gente considerar os outros dois também. Mas o pilar conquistas é realmente aqueles marcos, as realizações, né? Aquilo que a gente consegue alcançar na vida. Então, conquista é o que a gente acaba conseguindo na vida, a contribuição é o que a gente devolve, né? E a gente tem a obrigação de devolver para o mundo os nossos talentos. Então, em contribuição, entra isso, conhecer os meus talentos e como que eu posso, então, usar isso a favor das outras pessoas e do mundo. E o caráter, né? Quem que eu quero ser para, então, poder contribuir com as pessoas e poder conquistar aquilo que eu quero conquistar. E aí, essas 3 palavrinhas são também muito relacionadas com essas outras 3. Ter, fazer e ser. Que da mesma forma que das conquistas, a gente às vezes foca muito no ter, né? Nosso objetivo de vida, é muito fácil a gente saber o que a gente quer ter. Dá pra fazer uma lista de bens materiais, né? De objetivos que a gente gostaria de alcançar. Então, o ter é muito mais fácil da gente pensar. Mas ele não é mais fácil de alcançar se a gente não considerar as outras 2 palavras. Ele é consequência, né? Então, antes de tudo, vem o ser e vem o fazer, né? Então, elas podem, inclusive, ser relacionadas com essas outras palavras, né? Quem que eu preciso, quem que eu quero ser, tem a ver com o caráter, né? Tem a ver com as características, o comportamento, as atitudes que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir ter aquilo que a gente quer, né? E fazer, não vai cair do céu, né? E não é simplesmente ser. Na verdade, até o nosso ser a gente desenvolve com o fazer. O fazer é o dia a dia ali, né? E a gente pode associar ele com a contribuição. Então, para eu ser aquilo que eu quero ser, para eu ter o resultado que eu quero, né? O que eu preciso fazer? Como é que eu vou contribuir no dia a dia, né? E fazer disso um propósito diário. Então, a gente está falando aí desses aspectos, de objetivos, né? De saber onde que eu quero chegar, saber o meu destino. Uma coisa muito importante sobre esse aspecto é que quanto mais específico a gente for, quando a gente for definir aí os nossos objetivos, melhor, né? E quanto mais possível de mensurar também. Porque a gente só vai saber se a gente, né, daqui a algum tempo, se a gente alcançou, se a gente tiver como medir, né? Desejos confusos geram resultados confusos, né? Então, se o objetivo é muito pouco específico, o resultado pode ser nada específico também. E então é muito importante ter clareza sobre o que você quer. Parece óbvio, mas faz essa pergunta para as pessoas e analisa quem é capaz de dizer o que realmente quer da vida, né? É muito pouca gente que tem essa noção, que tem essa clareza, que tem esse senso de propósito, né? Que tem metas estabelecidas e metas por escrito, tá? Vamos lá para o próximo item então. Ainda falando de onde chegar, né? De saber onde que eu quero chegar, agora a gente está falando, né? Já falamos qual é o destino, agora vamos falar sobre a recompensa, né? Por que é bom chegar nesse destino? Por que eu quero, então, chegar nesse destino? A gente está falando de motivação, né? Por que me motiva, então, fazer tudo que é necessário fazer para ter aquilo que eu quero ter, né? Qual que é a motivação?
Qual que é a recompensa? O que eu vou ganhar com isso? Então, quando a gente fala de motivação, de recompensa, o que eu vou ganhar com isso, a gente está falando dos valores. Lembra que quando eu estava contando minha história, eu falei que quando eu percebi, né, eu estava valorizando o dinheiro. O dinheiro estava sendo o que estava pautando a minha decisão de permanecer do jeito que estava, mesmo eu estando infeliz. Só que, poxa, não é isso que é mais importante para mim. Tem tantas outras coisas que, por exemplo, liberdade é uma coisa importante, né? Crescimento contínuo é uma coisa importante para mim também. E algumas outras coisas, mas esses valores, por exemplo, eles estavam sendo feridos e é por isso que eu me sentia insatisfeita, né? Porque esses valores, eles estavam sendo feridos estando onde eu estava. E eu estava privilegiando um valor que, na verdade, ele não era, na minha hierarquia de valores, maior do que esses. Então, estava tudo desarrumado, né? Eu consegui só ter consciência do que eu estava fazendo quando eu parei para refletir sobre quais são meus valores. O que é importante para mim, né? O que me motiva? O que me motiva a fazer mais, a alcançar mais coisas? É para quê? Qual que é a recompensa? Qual que é o ganho que eu quero ter, né? Então, está diretamente ligado aos valores e é muito importante que você tenha consciência também do que é importante para você. Nesse aspecto do onde chegar recompensa, é muito importante a gente pensar nisso, por quê? Porque é isso que vai ditar a relevância dos nossos objetivos, das nossas metas. Ou seja, eu só vou realmente me dedicar, me esforçar, né, a fazer aquilo que é importante fazer, para ter aquilo que eu quero ter, se for realmente uma coisa que você realmente quer, que realmente é importante, né, que realmente é relevante, ou seja, que você consegue relacionar as ações, o que é necessário fazer, ao objetivo final. Que você consegue realmente entender, né, por que você está fazendo isso. Porque senão a gente se sabota, a gente acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito, né, que deveria ser feito, porque você não quer fazer. E por que você não quer fazer? Talvez você, na verdade, não quer tanto assim o resultado que essa ação, né, que esses passos aí vão produzir. Então, se você não quer tanto assim, talvez você não vai se esforçar tanto assim. Aí o próximo passo, muito importante da gente pensar, depois que a gente já sabe onde que a gente quer chegar, né? Qual que é a carreira que a gente quer construir, onde é que eu quero chegar nessa carreira e por quê, que foi o passo 1 e o passo 2 que nós conversamos. O terceiro, muito importante também, é o como chegar. E no como chegar, agora o aspecto que nós vamos falar é em relação aos recursos. Que recursos que eu vou usar para conseguir chegar, né? Que recursos que vão me ajudar a chegar lá. Esses recursos nada mais são do que os seus pontos fortes, né? E o que é um ponto forte? Ponto forte são aqueles talentos que você tem, né, que são lapidados e trabalhados com conhecimento e técnica. Ou seja, você tem aí alguns talentos que discute-se muito se é algo que você nasceu com ele, né? Quem acredita, por exemplo, algumas, né, filosofias que acreditam em reencarnação, dizem que você pode trazer até de outras vidas, mas mesmo baseado, né, a ciência às vezes não chega muito à conclusão se isso é um traço genético, se você nasce com um talento ou se você simplesmente desenvolve o talento ao longo da infância. Mas independente de uma coisa ou outra, normalmente lá na infância, né, quando a gente ainda é bem pequenininho, a gente já apresenta desenvolvido, né, algumas aptidões, né, e essas aptidões que, se lapidados com conhecimento e técnica, vão se tornar pontos fortes. Conhecimento, porque às vezes só ter aptidão não adianta, né, mas você precisa adquirir aí alguns conhecimentos, aprender algumas coisas para ter mais embasamento e desenvolver a parte prática, a parte da técnica, da habilidade, para então poder falar que aquilo é um ponto forte, né? E um ponto forte nada mais é
do que alguma coisa que vai um recurso, né, que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, né. Então, mas e o que é um talento, né? Porque pode ser que a essa altura você já tenha pensado, mas eu não tenho talento. Muita gente pensa assim, principalmente porque associa talento a dons artísticos, né? E isso é uma bobagem. Talento, quando a gente está falando de talento, a gente não está falando disso. O talento nada mais é do que alguma capacidade que você tenha, né? E que você consiga fazer de forma quase perfeita, com desempenho, né, quase perfeito e com consistência, ou seja, possível de ser repetido, né? Ou seja, ser bom em alguma coisa ou ter facilidade em alguma coisa, né? De forma que você normalmente faz melhor do que a média ou com mais facilidade do que a média, em mais de uma vez, em mais de uma tentativa, né? Que se for uma só pode ser simplesmente sorte, mas não. Qualquer vez que você tentar, provavelmente você vai conseguir um desempenho quase perfeito e estável, né? E, claro, quanto mais conhecimento e mais técnica embasem aí esse talento, né, mais próximo a se tornar, a ser aperfeiçoado, ele será. Então, só para você ter uma ideia de que não estou falando de bicho de 7 cabeças nenhum, e que você tem, sim, vários talentos, né, mas que você tem alguns, né, alguns 5 talvez, que se destaquem mais, é talento, por exemplo, comunicação, a empatia, né? Conseguir se colocar no lugar do outro, habilidade de relacionamentos, né? De manter aí relacionamentos com as pessoas, de lembrar das pessoas, de fazê-las se sentir bem. Carisma, né? Que faz com que a pessoa que tenha esse talento se aproxime facilmente aí das pessoas e atraia também várias pessoas. Intelecção, né? Pessoas que conseguem desenvolver bastante ideias intelectuais, assim, e N outros, né? Tem um livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes e ele cita, ele mapeou, né, 34 áreas de talentos, né? Então, a gente tem uma hierarquia, né, desses talentos. Então a gente com certeza tem aí pelo menos 5, né, que nesse livro tem um teste que ele mapeia ali os 5 principais. A gente tem pelo menos esses 5 que são aí, e você fazendo o teste provavelmente você vai se identificar, né, e perceber situações na sua vida que você usa isso com muita facilidade, e só que você às vezes não percebe que é talento, porque isso acontece, né? Normalmente é mais fácil identificar um talento da outra pessoa, né, que é uma coisa que a gente sente falta às vezes na gente mesmo, do que identificar um talento na gente, né? Então eu recomendo que você faça esse teste, que você compre esse livro e faça o teste para você conhecer aí todas essas áreas de talento, principalmente se você acha que você não tem talento, tá bom? Então o próximo item a gente ainda tá falando do como chegar, mas ao invés de falar agora dos recursos que ajudam a chegar lá, nós vamos falar dos obstáculos, né, que atrapalham. Então, coisas que podem vir a ser um impedimento, né, de você conseguir alcançar aí seus objetivos, né. E o que a gente vai falar aqui são principalmente de crenças limitantes e mecanismos sabotadores. Crenças limitantes, né, na verdade uma crença, seja limitante ou não, é algo que a gente acredita, né. Só é crença porque não é uma verdade 100% absoluta, né? Se você perguntar para todas as pessoas do universo se elas vão concordar com aquela afirmativa, muito provavelmente isso vai variar. Então é uma crença. Pode ser que você não escolheu, né, conscientemente acreditar naquilo. Você adquiriu na sociedade, vindo da sua família, vindo da sua religião, né? E a gente vai absorvendo aí uma série de crenças, né, que a gente muitas vezes atribui como verdade mesmo.
Algumas são positivas, né? Mas algumas são limitantes. Tem algumas coisas que a gente vai aprendendo assim ao longo da vida e que a gente nem questiona muito conscientemente. Mas aí quando a gente vê, isso acaba determinando as nossas escolhas, as nossas ações. Vou dar um exemplo. Tem um monte daqueles ditos populares, né, que a gente aprende, repete isso ao longo da vida. Mas, por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, o seguro morreu de velho, né? São alguns exemplos que fazem a pessoa que criou isso, né? Era uma pessoa que tinha um valor muito forte de segurança, consegue perceber? Né? Se mais vale um pássaro na mão do que dois voando, quer dizer, não vamos arriscar esse que está aqui não. O seguro morreu de velho, então assim, melhor não arriscar, né? Porque quem arrisca pode morrer, né? Em outras palavras. Então, a pessoa que criou isso era uma pessoa que tinha um valor muito forte de segurança. E tudo bem, isso pode valer para alguns contextos, só que a gente aprende isso e a gente enfia isso dentro da nossa cabeça e fica no nosso subconsciente de uma forma que isso, em qualquer decisão que talvez coloque ali à prova, né, que seja um pouquinho mais arriscada, isso vai voltar, né, se isso está muito arraigado assim dentro de você. E às vezes para você nem é tão importante, né, esse valor de segurança, por exemplo, ou tem algum outro valor que é muito mais importante e se você, né, fosse analisar conscientemente, mas inconscientemente ele está dominando, porque você tem aí algumas crenças que você adquiriu aí, né, que você absorveu da sociedade, das pessoas, da família, da igreja e tudo mais, né? E como esses, tem um monte de outros, né? Se você lembrar aí, por exemplo, de algum outro dito popular que você escutou muito e que você, pensando aí racionalmente, você vê que ele acaba se tornando um pouco limitante, né? Me manda, eu vou colocar no final meus contatos, eu vou adorar saber aqueles que você pensou, tá? Então você pode me mandar. Mas você consegue perceber que então tem algumas coisas que a gente aprende a acreditar e que não necessariamente isso é positivo, né? Não necessariamente isso te impulsiona. Muitas vezes é limitante, porque se você acredita nisso, por exemplo, se você tem a crença de que você não é bom o suficiente ou de que mudar de carreira não dá certo, né? Uma vez que você escolheu, você tem que seguir firme ali, algo relacionado a isso. Se você realmente acredita nisso, como é que você vai fazer? Na hora que você tentar entrar em ação, para um lado oposto ao que você acredita, vai dar errado. Porque você tem uma frase que fala, né? Se você acredita que pode, e se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo, né? E é verdade, se você acredita que você não pode, olha, sou incapaz. Tudo bem, quem vai te convencer, né, de que você é capaz? Se você acredita que você é capaz, só isso não é suficiente, né? A gente já viu aqui que depende de algumas coisas, depende, né, de você ter talento, e, enfim. Mas você acreditar que não é, isso já determina, né, que você realmente não é. Como é que você vai ser? Como que você vai se esforçar para ser se você acredita que você não é, né? E como essas crenças que eu falei, e existem inúmeras outras, né? Então o exercício para você é começar a identificar aquelas que você está acreditando, aquelas que você está se identificando mais, né? E que podem vir a ser crenças limitantes. E os sabotadores, o que são? Os sabotadores são mecanismos, né, que a gente usa, que nosso cérebro tem, muitas vezes para nos proteger de alguma situação, né, incômoda. Então, né, foi aprendido ao longo da vida. Então, a gente tem aí alguns mecanismos, mas que são sabotadores porque acabam atrapalhando a gente a viver, a ter os resultados que a gente quer, né? Então, vou dar alguns exemplos que, bom, são vários tipos, mas, por exemplo, existe um muito forte que atrapalha muito o resultado, que é o tipo de sabotador esquivo, né? A pessoa que evita a qualquer custo conflitos, evita situações difíceis, né? E aí tem a tendência de procrastinar. Sempre que alguma tarefa
ou uma situação um pouco desagradável, né, ou que envolva aí algum conflito. A pessoa que tem, às vezes é muito perfeccionista, né, o que a gente chama de insistente, então às vezes deixa de fazer as coisas porque sabe que provavelmente não vai sair perfeito, então é preferível não fazer do que né, fazer imperfeito, e por aí vai, né? São vários mecanismos. Então é importante a gente observar quando que a gente pode ser, né? Que para alcançar aqueles resultados que a gente gostaria de alcançar, né? Que é aquilo que a gente gostaria de ter, que é o onde chegar, né? O nosso destino, a gente às vezes tem um destino com boas recompensas, né? Motivador o suficiente, mas às vezes nesse caminho a gente encontra obstáculos, que somos nós mesmos na maioria das vezes. Então, identificar se às vezes você sabe onde que você quer chegar, sabe o que precisa fazer para chegar lá, mas às vezes simplesmente não faz, né? Ou as coisas não saem como deveria ser, né? Então, pode ser que você esteja aí usando de alguns mecanismos sabotadores. E por fim, não adianta nada saber onde que você quer chegar, saber por que você quer chegar lá, saber o que vai te ajudar a chegar e o que pode estar te atrapalhando, né? E não fazer nada com isso. Então, para finalizar, né, o último passo que eu vou falar aqui é realmente o poder de entrar em ação, né? Qualquer que seja o seu objetivo, definir, né, o poder do primeiro passo. Às vezes o primeiro passo é o mais difícil, se colocar em movimento, né? Porque lembra que eu falei dos sabotadores? Muita gente tem um sabotador muito forte, que é o controlador. E aí o controlador, o que ele faz? Quando você tem ele muito alto, às vezes você gostaria, né, que todas as ações, que você tivesse controle do resultado, né? Além de ter controle também sobre todas as pessoas, de preferência. Mas em relação às ações, às situações, né? Situações que fogem do controle são desagradáveis e talvez paralisam, né? E aí, você gostaria que toda ação que você fizesse, né? Você esperasse um resultado e esse resultado realmente acontecer. Mas a ação a gente controla, né? A ação a gente faz. O resultado dessa ação a gente espera, né? Normalmente a ação até a gente define assim, que resultado que eu quero produzir. Então, que ação que eu preciso fazer para chegar nesse resultado. Só que não quer dizer que vai chegar, né? A gente não tem controle. A gente tem que realmente entregar, fazer nossa parte e entregar. E às vezes esse nosso mecanismo controlador atrapalha muito a gente conseguir fazer isso, né? Conseguir ter essa entrega. Então, em alguns casos, a gente deixa de agir justamente porque a ação, a gente não sabe que efeito que isso vai produzir, né? E a gente pode se frustrar. E é chato se frustrar, né? A mesma coisa, lembra que eu falei do mecanismo de sabotador insistente, que é o perfeccionista, né? A pessoa que é muito perfeccionista, às vezes ela vai deixar de entrar em ação para não se frustrar, né? Porque a gente, na verdade, só alcança a perfeição com a prática, né? Mas o perfeccionista, ele não quer errar, né? E aí ele sabe que se ele tentar, existe chance de errar, então a melhor forma de não errar é não fazer, né? Não tentar. Então, são alguns mecanismos que a gente tem e que atrapalham a ação. O maior capital que você tem é você mesmo, com a sua ousadia e seu entusiasmo. Então, entrar em ação requer coragem, né? Requer confiança e a gente saber que não tem que esperar as condições perfeitas, porque não tem condições perfeitas, né? E se tem, é a gente quem cria, né? Então, é só com a ação que a gente consegue. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E aí tem outros dois aspectos que eu acho que são muito importantes falar para complementar isso tudo que a gente está falando aqui. Um deles é sobre produtividade, essa coisa que a gente normalmente sempre está buscando, né?
Produtividade, na minha concepção, nada mais é do que ter progresso em direção ao seu propósito, em direção aos seus objetivos, né? Então, não adianta falar de produtividade sem você, lembra do primeiro passo que nós falamos? Sem você conhecer, né, o seu propósito, quais são os seus objetivos, por que você quer alcançar esses objetivos, né? Porque é só isso que vai realmente motivar, né, você a ser produtivo, e é só você conhecer o que é seu objetivo e ter métricas, né, para saber se você está alcançando ou não, que você vai conseguir ser produtivo, né, porque a produtividade é justamente ter progresso em direção a esse objetivo. Para você saber se você tem progresso, você tem que medir as métricas do progresso, né? E produtividade está totalmente ligada à disciplina. Então, a gente, né, já falou aí de alguns recursos que podem te ajudar a chegar no seu objetivo e alguns obstáculos que podem te atrapalhar. Algumas crenças limitantes, alguns sabotadores. Normalmente, essa questão da disciplina, né, ela entra muito assim em todas as pessoas que eu converso. Isso é muito importante. Normalmente isso ajuda muito, né, e vem a ser um recurso. Uma pessoa que é muito disciplinada, né, muitas vezes é praticamente determinante assim para a pessoa que consegue conquistar muita coisa. Você vai ver, um dos motivos é porque ela foi muito disciplinada. Mas da mesma forma, tem muita gente que não consegue ser disciplinado, né? E isso está lá nos obstáculos, né? Você acaba encontrando formas de se sabotar para você ser indisciplinado, e você tem crenças aí que te fazem ir confirmando, né? Essa crença de que você é indisciplinado. E a disciplina, né, ela vem da palavra discípulo, ser discípulo. E quando você tem um propósito, tem um objetivo muito forte, que te move realmente, né, que está ligadinho lá com seus valores, com aquilo que é importante para você, fica muito mais fácil ser disciplinado e fazer o que tem que ser feito, né? Porque você se torna discípulo daquilo. É muito mais fácil se tornar discípulo de uma coisa que você acredita, não é? Você vai se tornar discípulo de uma coisa que você não acredita muito. É muito difícil, né? Exige um esforço sobrenatural. Então, eu vejo pessoas tentando ser produtivas em coisas que talvez não façam muito sentido para ela, né? Que elas querem ser produtivas só porque, sei lá, porque tem que ser, porque todo mundo está fazendo isso. Mas se realmente não fizer sentido para você, provavelmente você não vai se esforçar, você não vai conseguir ser disciplinado, né? Outro aspecto que eu acho que é importante também falar aqui é sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, avaliar e lidar com os sentimentos. Ou seja, essas três palavrinhas são importantes. Ó. Capacidade de reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem dizer o que a gente está sentindo, a gente não aprendeu isso, né? A gente sabe no máximo julgar se é bem ou se é mal. No máximo, feliz ou triste. Mas a gente não conhece todo um espectro de emoções que existem. A gente não sabe dizer o que a gente está sentindo. A gente não fala de emoções, né? Então, saber reconhecer é muito importante. E também saber avaliar, né? E saber lidar com isso. Não se deixar levar, sabe? Por aqueles momentos em que você deixa a emoção vir antes do racional, né, que a gente chama de sequestros emocionais. Então, saber lidar com isso, com o que me faz ter esse tipo de sentimento. Quando eu tenho esse sentimento, normalmente como que eu reajo? Né? Que tipo de coisas que eu falo, que tipo de coisas que eu penso, como que eu reajo? Quanto tempo que eu demoro para me recuperar? Né? Quanto tempo que eu fico ali remoendo, colocando lenha, né, naquela fogueira dessa emoção. Então é saber, né, usar isso tudo ao seu favor e não contra, porque inteligência emocional é uma coisa muito importante para a nossa carreira.
Isso é uma daquelas coisas que pode ajudar, né? Às vezes isso entra como um recurso para uma pessoa que tem isso muito bem trabalhado, mas isso pode vir a ser um obstáculo também. Se a pessoa não tem nenhum controle, né, emocional, e isso acaba, né, queimando o filme. A pessoa acaba sendo rotulada por causa disso, por causa, por exemplo, de explosões de raiva, né? E porque quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando dos comportamentos, né, das atitudes. E isso é muito importante, né? Não é só falar dos talentos, não é só falar, né, daquilo que você é bom, da sua técnica, do conhecimento que você tem, mas também falar dos comportamentos, das atitudes, né? E isso também, isso soma a esse fator mais técnico, mais de conhecimento. É um tipo de inteligência também, né? A gente, às vezes, valoriza muito mais a inteligência racional, mas a inteligência emocional é muito importante, né? Porque está muito ligada aí à nossa personalidade, a quem a gente é. Você quer trabalhar melhor esses aspectos? Produtividade, ter mais inteligência emocional, conhecer melhor, né, como que aqueles passos que eu falei se adequam a você, à sua realidade, quais são os seus valores, os seus porquês, saber melhor, né, definir onde que você quer chegar, como que você vai chegar, quais são os seus talentos, como que você anda se sabotando, porque às vezes a gente mesmo não consegue identificar isso. Então eu vou fazer um convite para você. Vou te convidar a descobrir, né, comigo, seus pontos fortes e como que você anda se sabotando, né, para você conseguir então caminhar em direção aos seus sonhos, aos seus desejos, às suas metas, né, num acompanhamento individual comigo. Eu vou deixar aqui meus contatos e entre em contato comigo para a gente conversar sobre esse acompanhamento individual, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a basear, né, nos seus pontos fortes e pautar neles para construir uma carreira que tenha realmente a ver com você, que você não precise chegar lá na frente e fazer, né, como várias pessoas que eu conheço e que eu assessorei fizeram, né, muito depois desse período aí universitário, fazer uma mudança na rota. Tem outro convite também. Eu disponibilizei um guia que se chama Criatividade, Criando uma Vida com Mais Verdade. Aqui está o link, guiacriatividade.moodletom.com.br. É gratuito, você pode baixar. E lá tem disponível algumas perguntas que são muito poderosas e que direcionam o seu foco para realmente seus objetivos, né? Para ter uma mente mais positiva, para focar em soluções. Então lá você encontra diversos modelos de pergunta, eu explico, né, por que fazer perguntas e por que se preocupar com isso. Então baixa lá que é gratuito e se cadastrando lá, você entra para a minha lista de e-mails e então vai ser bom que a gente vai continuar se falando, não quero perder o contato com você. E me acompanha também nas redes sociais, lá eu compartilho muitas coisas, tem muitos outros vídeos também. Eu aceito sugestões suas em relação a temas que você quer ver por aqui, então você pode me mandar um e-mail, tá bom? E foi um prazer muito grande estar aqui com você, conversando esse tempinho, compartilhando um pouco da minha experiência, né? Um pouco da minha trajetória e que eu espero que possa inspirar talvez um pouquinho da sua trajetória e trazer uma sementinha de mudança e de soluções para as suas questões. Eu não sei se você sabe, mas aproximadamente 72% das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos. Aproximadamente 80% das pessoas não utilizam os seus pontos fortes no trabalho. 80% também das pessoas opera no modo sabotador, ou seja, se deixa levar, né, por aqueles mecanismos sabotadores e com isso não utilizam também todo o seu potencial. 80% das pessoas passam pela crise do 1/4 de vida, aos 25 anos. Todas essas pesquisas, a gente pode fazer uma relação.
as pessoas estão abaixo do seu potencial, né? Porque talvez os seus trabalhos não estão exigindo, não estão de acordo com aquilo que elas, né, os seus pontos fortes, aquilo que elas são capazes. E aí as pessoas se sentem infelizes com seus trabalhos e elas operam abaixo da sua capacidade, do seu potencial, né? Ou seja, no modo sabotador. E em algum momento elas passam por essa crise porque estão insatisfeitas. Você pode ver que as estatísticas elas estão com números muito próximos, né? E eu quero te perguntar se você quer entrar para essas estatísticas. Por outro lado, 80% das pessoas trabalhariam mesmo se não precisassem. Ou seja, aquilo que a gente falou, né, da pessoa ter valores, ter um propósito, o trabalho é uma forma da gente expressar, né, imprimir quem a gente é, expressar o nosso propósito, da gente cumprir, né, diariamente esses pilares da nossa vida, que são os valores. Porém, a maioria das pessoas estão insatisfeitas, não estão usando o seu potencial, né, desejam mudar de empresa, de carreira. E aí fica a pergunta, né, você quer entrar para essas estatísticas? Eu espero que não. E eu espero que isso tenha, então, feito você despertar, né, para aquilo que você está construindo hoje, né, para o quanto do seu autoconhecimento você tem trabalhado hoje. E se precisar de ajuda, então, conte comigo. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada, gratidão por ter confiado em mim, eu espero que você tenha gostado e vamos continuar nos falando então. Tá aí os meus contatos, as minhas redes sociais. Muito obrigada, até mais!